Olá pessoal, boa noite, tudo bem aí? Boa noite. Vamos lá então, vamos começar nosso trabalho. Vou compartilhar aqui os slides. Vocês estão vendo a apresentação? Tô sim. Bom, então, hoje nós vamos falar de estoques. Os estoques dentro de uma organização, dentro de uma empresa, eles têm um comportamento... Ele tem um comportamento diferente para a gente poder apurar os custos. A gente começou falando dos custos fixos variáveis, né, indiretos e diretos, e toda a metodologia que nós trabalhamos até agora dentro das análises, né, a ideia era sempre apurar o resultado, né, verificar se a empresa teve lucro, teve prejuízo, e quais produtos que deram lucro, prejuízo, esse contexto todo. Então a gente trabalhou fazendo essas análises, atribuindo os custos diretos, fazendo o rateio dos custos indiretos, sempre para buscar a análise do lucro e prejuízo. E na semana passada, eu passei para vocês sobre a margem de contribuição e ponto de equilíbrio, que também ajuda a entender esses aspectos de lucratividade, né? Então, a margem de contribuição mostra quanto que do preço de venda do produto, qual é o valor que a empresa tem para pagar seus custos fixos, e o ponto de equilíbrio mostra quanto que ela tem que vender de cada produto para poder pagar todas as suas obrigações, né? Então, se eu produzo sapatos, quantos sapatos que eu tenho que produzir e vender para que eu pague todas as minhas contas. Agora, os estoques é um pouco diferente, porque os estoques eles têm uma metodologia própria de análise, né? E a avaliação dos estoques ela não entra no mesmo raciocínio dessa apuração de lucro ou de quantidade vendida ou de ganho sobre o preço, assim como a gente fez até agora com os outros indicadores que nós estudamos, né? O custeio por absorção, a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. Os estoques eles andam paralelo, digamos assim. Eles têm uma avaliação de custos própria, né? Isolada. Ele se isola do contexto. Apesar que depois ele entra também, lá no final, que eu vou analisar o lucro da empresa, eu tenho que analisar os estoques. Quando a gente estava fazendo os exercícios lá de análise, a gente não estava considerando situações de estoque, porque são muito particulares, né? Mas, dentro dos custos e da contabilidade, esses estoques entram também depois lá na frente para fazer essa análise, né? Porque os estoques estão dentro da empresa e eles representam custos em algum momento, tá? Então, a gente faz uma análise de estoque que chama avaliação dos estoques. É uma análise isolada do contexto da empresa. A gente analisa os custos dos estoques, depois isso entra na análise completa da empresa, como a gente estava fazendo antes. E aí, para analisar os estoques, a gente adota uma metodologia que chama métodos de movimentação. Então, a gente analisa os custos dos estoques baseado na movimentação dos produtos, né? O que acontece com esses produtos. Então,
entra produto no estoque, sai produto do estoque. A gente analisa, então, os custos por essa movimentação de entrada e de saída e de saldos. Tá? Existem 3 maneiras de analisar os custos do estoque. O método UEPS, o método PEPS e o método pela média. Tá? Esse UEPS é uma sigla, né? Significa o último que entra, primeiro que sai. Em inglês é LIFO. Também alguns livros falam o método LIFO, que é last in, first out. É a mesma coisa. O último que entra, o primeiro que sai. O método mais usado é o método PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Né? Ou FIFO em inglês. First in, first out. Tá? Então, alguns livros falam método FIFO-LIFO e alguns falam PEPS-UEPS. Tá? São os 2 mais usados. O mais usado, cerca de 90%, é o método PEPS. Tá? O método UEPS não é muito usado porque ele se aplica somente para alguns produtos, alguns tipos de produtos. Ele é muito específico, tá? Por causa de condições de armazenamento, essa coisa. Tá? E também tem o método pela média. Então, o que significa esses métodos? O método PEPS ou o método FIFO é o método onde eu considero, literalmente, essa definição. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Tá? Então, eu vou considerar a quantidade que está no estoque pelo custo unitário do primeiro produto que entrou, tá? E do primeiro que saiu. Então, se eu comprei um lote de matéria-prima e ele entra no estoque, esse lote que entrou, ele tem que sair primeiro também. Tá? Então, ele foi o primeiro a entrar no estoque, ele tem que sair também do estoque primeiro. Porque eu não posso depois chegar a um segundo lote e eu usar o segundo lote como saída primeiro. Né? Aí seria o método UEPS. Então, tem que fazer essa consideração. Eu comprei um lote, esse lote foi o primeiro que entrou. Então, esse lote tem que ser o primeiro a sair do estoque. Tá? O segundo lote que entrar fica na fila. Ele não pode sair primeiro. Tá? O método UEPS é exatamente o contrário. Então, é o último que entrou, o primeiro que sai. E aí, a valorização dos estoques, a forma de contabilizar, de fazer os custos, é pelo último lote que sai, né? O último que entra. Então, eu entrei o lote 1 no estoque, entrou o lote 2 foi o último que entrou, então ele é o primeiro que sai. E o lote 1 permanece no estoque. Tá? Então, é só uma metodologia de movimentação. No PEPS, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, ele entrou no estoque, fica no estoque, a hora que tem uma demanda, ele sai do estoque primeiro. O método UEPS é o contrário. Entrou o primeiro, entrou o segundo, o que vai sair primeiro é o segundo, que ele entrou por último. E o primeiro continua no estoque. E o método da média, ele considera o valor médio. Então, eu calculo o valor médio de todos os lotes que estão no estoque, e aí eu acho o custo médio entre eles, né, uma média ponderada móvel, e então adota-se essa média como o valor para fazer o levantamento dos custos. Eu falei. Então, aqui tem um exemplo. Né? A gente analisa a movimentação. Tá? É sempre a movimentação. Então, aqui tem uma planilha de controle de estoque, uma ficha de controle de estoque pelo método PEPS. Então, aqui tem a mercadoria, manta acrílica, pacote de 1 kg, tal. Então, a ficha de controle vai ter as entradas, as saídas e os saldos. Tá? E aqui as movimentações de um certo período. Né? Aqui está de 1 mês. Então, eu vou ter sempre a quantidade de produto que entrou ou que saiu, tá? E qual é o valor desse produto. Então, eu comprei a mercadoria, qual que é o valor? E aí, depois a saída. Tá?
E essas movimentações, elas vão acontecer segundo o método. Então, se for o PEPs, vai acontecer de uma forma. Se for o EPS, de outra forma. E se for a média, de outra forma. E aí, o resultado do custo é o saldo, né? Então, nos saldos, eu vou tendo quais são os valores que o estoque representa dentro do montante da empresa. E esses valores do saldo é que depois entram nas análises financeiras de apropriação de custos e, enfim, isso tudo que a gente já tinha feito. Então, nós vamos fazer... Vou mostrar para vocês passo a passo como é que faz o método PEPs. Então, olha, aquela mesma planilha, só que aí eu fiz alguns recortes para mostrar como que a gente faz passo a passo, como que eu calculo essa movimentação do produto ao longo do tempo, tá? Então, aqui tem a ficha de estoque, método PEPs, o produto, as data, entrada, saída e saldo. Então, a primeira movimentação está aqui, a data. A empresa comprou 28 pacotes de 1 kg de manta acrílica por R$14 unitário. Tá? Então, eu coloco na entrada 28 a quantidade, 14 o valor unitário e o saldo eu transporto também. Né? Então, entrou no estoque 28 pacotes. Então, o saldo de estoque, 28 pacotes. Entrou a R$14, então o preço é R$14. E aí, se eu multiplicar 28 por 14, então eu tenho R$392 no estoque desse produto. Tá? No dia 3, houve uma saída de 23 pacotes. Tá? Então, venho aqui na coluna da saída, saíram 23. Qual que era o preço? 14. Então, eu transporto o mesmo preço. E qual que é o valor total? Então, eu multiplico quantidade por valor unitário. Tá? E aí, o saldo vai ser a diferença. Então, eu tinha 28, saiu 23, eu fiquei com 5 pacotes. O preço é 14, é o mesmo, e eu tinha 392, saíram 322, então sobrou 70. Certo, gente? Tá claro até aí? Fala aí para mim, ou escreve aí. Nossa, acho que foi todo mundo embora. Deixa eu sair da tela aqui que eu não estou vendo ninguém. Vocês estão aí ainda? Sim. Oh, que alívio. Tudo certo aí? Deu para entender até agora? Posso seguir? Eu sim. Ah, legal. Então vamos lá. Então, aqui é só o que eu tinha mostrado. Aí, então, aí continuando. No dia 9, houve outra entrada de 20 unidades. Só que agora a empresa comprou 20 unidades e o preço que ela pagou foi R$12,50. Tá? Então, entraram 20 pacotes a R$12,50. Acho que eu tenho que voltar uma aqui. Ah, tá. Então, entraram 20 pacotes a R$12,50. Se eu multiplicar 20 por R$12,50, entrou R$250. Então, eu tinha no estoque 5 peças e R$70 total. Agora, entraram mais 20 peças, então eu fiquei com 25 unidades de saldo. E o valor desses 20 que entrou é R$12,50. Está errado isso aqui. Ah, não. Então, entrou por R$12,50, então o valor é R$12,50
E aí eu multiplico 25 por 12,50 e eu tenho R$312 de saldo agora, tá? Então eu tinha 5 peças e R$70, entraram 20, então eu fiquei com 25 e 25 vezes 12,50, 312, tá? No mesmo dia, houve uma saída de 5 unidades. Então, saiu 5 unidades. Aí, aqui que é o problema. Aqui que eu preciso prestar atenção. Ó. O valor desses 5 é 14. Ué, mas não é 12,50 que está aqui? Sim, mas aí o método fala, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, esses 5 peças que estão saindo são aquelas 5 peças que já tinha. Foi o primeiro que entrou. Então, essas 5 peças foram o primeiro que entrou. E eles custavam R$14. E agora está saindo, então, essas 5 peças. Então, o valor não é colocar capital. O preço unitário continua 12,50. Aí eu tinha 312 menos os 70. Eu acho que essa conta está errada. Essa conta aqui está errada. Então seria 312,50 menos os 70 que saiu. E aí vai dar um valor aqui que não é 250. Está errado isso aqui. Tá? Mas a ideia é essa. Então, saiu 25. Tinha 25, saiu 5, ficou 20. O valor do financeiro é o 312,50 menos os 70 que saiu aqui. Tá? O meu valor está errado aqui, não sei porquê, mas tudo bem. Novamente, houve uma saída de 4 peças. Agora, se eu olhar no estoque, eu tinha 5 peças a 14. E essas 5 peças a 14 terminaram, né? Elas saíram aqui e eu não tenho mais nenhum lote que custou 14. Agora, todas as peças que eu tenho no estoque são desse lote de 12,50. Então, esse lote de 12,50 é o primeiro que entrou nesse momento, né? No dia 9, ele é o primeiro que entrou, porque o lote que era antes terminou. Né? Terminou aqui na movimentação das 5 peças. Então, todas as 20 peças que eu tenho no estoque, elas são com valor de 12,50 unitário. Tá? Então, vão sair 4 peças, essas 4 peças é o valor de 12,50. E aí, 4 vezes 12,50 dá 50. Aí eu tenho 250 menos os 50, então eu fiquei com R$200. 20 peças menos as 4 que saíram, eu fiquei com 16 unidades no estoque. Então, eu tinha um lote, aqui dentro do 25, eu tinha um lote com 5 peças, que custavam R$14, e um lote com 20 peças, que custava R$12,50. O lote com 5 peças saiu do estoque aqui. E aí eu fiquei com 20 peças com o lote de R$12,50. Né? E agora, enquanto eu tiver unidades desse lote, todas as saídas vão ser nesse valor de R$12,50, tá? Porque é o lote que eu estou movimentando. Aí, continuando, no dia 14, houve uma saída de 7. Então, como é o lote de R$12,50, continua R$12,50. 7 vezes R$12,50, R$87,50. Aí eu tinha 16, saiu 7, eu fiquei com 9. 9 a 12,50, 112,50. Aí, aqui começa a complicar. Então, eu tenho 9 peças a 12,50. E houve uma nova entrada. Uma entrada de 45 peças a R$13 agora. Então, eu fiquei com o meu estoque 54 peças a R$13, R$702. Então, dentro do meu saldo aqui de estoque,
eu tenho 9 unidades ao preço de 12,50, que é o primeiro lote, né, o primeiro que entrou, e eu tenho mais 45 a R$13. Tá? Eu tenho 2 lotes aqui, um que tem 9 peças e um que tem 45 peças. Seguindo, houve uma saída de 6 peças. Então, essas 6 peças que saíram é do primeiro lote que entrou, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. O primeiro que entrou são as 9 unidades a R$12,50. Então, eu vou tirar 6 peças desses 9, tá? E aí, o preço é R$12,50, porque é o primeiro que entrou. Então, o preço R$12,50. E aí, 54 menos 6, eu fiquei com 48 no total. Depois, de novo, saíram 3 unidades. Então, quando sai 3 unidades, eu tinha 9, saíram 6, eu fiquei com 3 no estoque. Então, eu ainda tenho um lote de 12,50 que tem 3 peças. E depois um lote de 48 unidades com a R$13. Então, essa segunda saída aqui de 3 peças ainda é do meu lote de 12,50. Eu tinha 9, saíram 6, ainda ficou 3. Então, agora, continua sendo o preço de 12,50, né? Eu tinha 48, saíram 3, fiquei com 45 e o saldo de 585. Nesse momento, eu zerei esse lote que eu tinha de 9 peças a R$12,50. Agora eu tenho 45 unidades no meu estoque e é um lote só. É esse lote que entrou aqui no dia 15. 45 peças a R$13. Então, 45 a R$13. Tá? Os outros lotes já terminaram, já saíram, entraram e saíram do estoque. Então, agora eu só tenho esse lote de preço unitário R$13. Aí, seguindo, né? Novamente houve uma outra compra de um novo lote entrou no estoque ao preço de 15. Então se juntou, eu fiquei com 54 unidades e o preço de 15. No dia 21 teve uma saída de 10 peças. Essas 10 peças vai sair 10 peças. Eu tenho 43 a R$13. Então essas 10 peças que estão saindo, elas são desse lote de 13, porque é o primeiro lote que entrou. Então, o primeiro que entrou, o primeiro que sai. Então, as 10 peças saem das 43. Esse lote de 11, ele continua no estoque. Ele é o que entrou depois, né? Ele não entrou primeiro. Então, ele fica no estoque. Então, as 10 peças que está saindo é o valor de 13, porque corresponde ao lote que entrou primeiro, que é o lote que foi comprado a R$13. Tá? E aí eu fico com esse saldo. Aí acontece uma nova entrada. Uma entrada de 90 peças a R$12,80 agora. E aí eu fico com 134 peças. Nesse momento, eu tenho 3 lotes dentro do meu estoque. Eu tenho um lote de R$13, que tem 33 peças, né? Porque eu tinha 43 aqui, saíram 10, então eu fiquei com 33 peças ao preço de 13. Aí entraram 11 peças ao preço de 15 e 90 peças ao preço de R$12,80. Então eu tenho um lote de R$13, um lote de R$15, um lote de R$12,80. Tá? O primeiro que entra, o primeiro que sai, é o lote de 13. R$13 é o primeiro lote que entrou. Depois que esse lote zerar, aí vai ser o lote de R$15, porque aí ele é o primeiro que entrou. E a hora que essas 11 peças zerarem, aí é o lote de R$12,80. Ok, gente? Tá confuso? Eu sei que tá meio confuso assim na teoria, né? A hora que vocês forem fazer,
Mas é essa lógica, tá? Você precisa visualizar o estoque para ficar mais claro. Eu tenho que saber como que está meu estoque, como é que está lá dentro do estoque. Então, eu tenho 3 lotes, como eu falei. Tenho 3 lotes aqui, um lote com preço de 13, um lote com preço de 15, um lote com preço de 12,80. O primeiro lote que entrou foi o lote de 13. Então, todas as saídas agora vão ser do lote de 13 até zerar esse lote. Tá? Depois, o primeiro lote que entrou vai ser o lote de 15. E aí as saídas vão ser até zerar esse lote. E depois, o primeiro lote que entrou vai ser o lote de 12,80. Se a gente continuar analisando aqui, olha, então eu tinha 33 unidades a 13, 11 a 15, 90 a 12,80. No dia 24 de novembro, houve uma saída de 33 peças. Exatamente todo o lote que eu tinha de R$13. Tá? Então, saíram 33 a 13. No dia 24, saíram 11 peças. Essas 11 peças já não é mais do lote de 13, porque o lote de 13 zerou, né? Saiu aqui no dia 24. Então, o próximo lote, que é o primeiro, é o lote de entrada de R$15. Então, o preço dele, R$15. Né? E aí, como saíram 11, e esse lote ele era formado por 11, então foi uma saída única, já acabou com esse lote. Então, o meu estoque já ficou sem esse lote também. Ele já saiu por completo. Então, eu fiquei no meu estoque somente com o lote de 12,80. Eu tenho aqui, olha, 90 peças a 12,80. Os outros lotes anteriores já foram todos utilizados. Todos eles já saíram do meu estoque. E aí, as próximas saídas, então, são somente desse lote de 12,80, porque eu só tenho esse lote, né, de 90 peças. Então, todas as saídas vão ser somente nesse valor de 12,80. Isso. Então, é isso. Tá? A dinâmica da movimentação de estoque é sempre essa. Eu tenho que analisar a entrada, eu tenho que analisar a saída e o saldo. Então, eu sempre vou subtrair ou aumentar a quantidade de saldo. Né? Se entram mercadorias, eu aumento essa quantidade. Se sai, eu diminuo essa quantidade. E os valores, eu tenho que considerar qual lote que entrou primeiro e qual lote que entrou depois, posterior. Né? E sempre fazer a saída do lote que entrou primeiro. Né? Sempre lembrar que o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, se eu tenho 2 lotes no meu estoque, eu tenho que fazer a saída, na coluna de saída, do primeiro lote que entrou. Tá? E aí, o que vai determinar isso vai ser o valor unitário, porque a quantidade não muda, né? A quantidade é independente. O valor é que vai determinar qual lote que eu estou adotando nessa metodologia. Então, eu tenho que prestar atenção para saber qual é o lote que entrou primeiro e qual é o lote que entrou depois. E aí fazer as baixas, né, nas saídas de acordo com o lote que entrou primeiro e com o lote que entrou depois. Né? Eu não posso inverter essa ordem, que aí eu saio dessa metodologia do PEPS. Tá? E aí as movimentações acontecem sempre dessa maneira. Tá? Até chegar no final, aí no final do período, né, se eu considerar, por exemplo, um mês, então eu faço as somatórias e aí transporta para o mês seguinte e continua esses lançamentos. Né? Geralmente, o lançamento sempre acontece dentro de um ano. Né? Aí, a hora que termina o ano, faz o balanço e fecha esses valores de quantidades e o valor financeiro de cada produto do estoque para poder fazer o encerramento do exercício e começar o exercício novo. Tá? Então, é só fazer a soma e transportar. Ok? Deu para entender alguma coisa? Ô, professor, uma pergunta.
Esse método é muito usado pelas empresas, porque imagina fazer isso numa empresa que tem vários tipos de produtos diferentes. Exatamente. Não, sim, é utilizado pela quase totalidade de empresas. As empresas têm que adotar algum método. Ou é o PEPs, ou é o EPS, ou é média. Um dos três tem que ser adotado, né? É lógico que o que eu estou apresentando para vocês é uma forma manual, é uma ficha de controle de estoque, olha. Então, isso daqui, antigamente chamava de Cardex, nem sei se vocês já ouviram falar nisso. Era uma ficha mesmo, uma ficha que ficava dentro de um arquivo e cada produto no estoque tinha uma ficha. Então, dependendo do tamanho do estoque da empresa, ela tinha armários, né, com as fichas de estoque. E tinha uma ou duas pessoas que ficavam o dia todo fazendo isso, anotando as entradas, as saídas e os valores, e depois isso era transportado para o balanço patrimonial, o demonstrativo do resultado, para poder fazer esse fechamento, tá? Hoje, isso tudo é informatizado, né? Isso tudo é feito basicamente que automático. Então, quando a empresa emite a nota fiscal, o software já faz esses lançamentos todos, né? Por exemplo, imagine um supermercado que tem 6, 7, 10 mil itens, né? Não dá para ficar fazendo ficha de controle para tudo isso. Então, isso é feito por softwares, né? A partir do momento que você passa no checkout do supermercado e registra a venda, o software já faz esse lançamento todo, né? O software é programado para qual método que é usado, se é o PEPs ou... Geralmente é o PEPs, tá? O EPS é alguns produtos muito específicos, por exemplo, fábrica de aviões, fábrica de navios, que adotam o EPS, porque são produtos muito específicos, muito para aquele produto, né? Para aquele tipo de serviço, por exemplo, uma turbina de avião, as peças que tem numa turbina de avião, é mais fácil fazer pelo EPS do que pelo PEPS. Mas as empresas comerciais, por exemplo, um supermercado, uma fábrica de eletrônico, alguma coisa assim, pneus, remédios, é tudo PEPs, porque também tem o problema da forma de estocagem, né? Tem o problema dos produtos perecíveis. Então, se você... Não dá para usar o EPS com produtos perecíveis. Imagina que você compra, sei lá, queijo, um laticínio. Ele nunca vai usar o EPS, porque queijo tem que ser o primeiro que entra no estoque, é o primeiro que sai. Porque se ele demorar muitos dias para sair, ele estraga, né? Ele apodrece, perde a qualidade, enfim. Então não dá para ser o EPS, tem que ser PEPS. Então o primeiro lote de queijos que entra no laticínio é o primeiro que tem que sair, né? Então, a grande maioria das empresas, e praticamente todas as comerciais, adotam PEPs. O EPS é muito específico. E algumas empresas usam a média, que é uma forma mais geral de fazer isso. Mas isso hoje não é mais feito manualmente, né? Porque é um transtorno. Antigamente era feito, era esse caos todo para poder fazer. Tanto que as empresas tinham funcionários, né, almoxarifes, encarregados de estoque, só para fazer controle, só para fazer essas fichas. E tinha que fazer na hora, né? Entrou o produto do estoque, já lança na ficha. E as fichas ficavam no próprio estoque, para nem dar tempo de perder o time da informação. Então, entrava o produto, o rapaz do almoxarifado já guardava na prateleira e já lançava na ficha. Hoje, tudo isso é feito por softwares, né? por programas que reconhecem. Então, a empresa programa que é o método PEPs e faz lá o ajuste, e o sistema dá o lançamento de todos os produtos em tempo real e isso tudo, né? Mas a dinâmica continua sendo a mesma.
a gente só é automatizado, né? Para não ter que fazer como eu estou fazendo aqui, um por um. Mas a dinâmica é essa. Então, entrou, o primeiro que entra é o primeiro que sai, vários lotes com preços diferentes, é sempre o primeiro que entra, o primeiro que vai sair, né? E aí acabou o lote, o segundo lote da fila, o terceiro da fila e vai seguindo, tá? Então, é sempre esse mecanismo mesmo. A gente não vai aprofundar muito nisso, porque, primeiro, que não dá tempo, segundo, não é o objetivo do curso, mas para vocês terem uma ideia de como que é feito esse custeio de estoques, né? Então, sempre tem que fazer essa movimentação mesmo, de quantidades e de valores, e depois, no final, é analisado o valor financeiro que foi obtido no montante de um mês e depois de um ano, tá? Pelos 3 métodos. Vocês vão perceber que tem diferenças. Se eu colocar as mesmas movimentações do método PEPS no EPS e na média, os valores vão ser diferentes, tá? Porque é uma metodologia diferente, né? Gente, deu para entender como que se faz? Aí nós vamos fazer exercícios disso, vocês vão pegar mais fácil o raciocínio, mas vai ser sempre assim, tá? Então, é entrada, saída. O único detalhe é saber qual que entrou primeiro, qual que tem que sair primeiro, né? Porque vai chegar um momento lá que, se você perdeu o raciocínio, você fala, e agora? Então, vai ter que voltar, começar a analisar, e aí você tem que colocar a cabeça lá no estoque. Ó, como é que tá? Como é que será que tá o estoque, né? Tem esse lote, esse lote, qual que é, tal, para poder chegar no final. Beleza, professor, obrigada. Bom, o segundo método é o EPS. O EPS, a metodologia é a mesma, a dinâmica é a mesma, só que o EPS, a diferença dele é que não é mais o primeiro que sai, é o último, né? Então, o último que entrou é o primeiro que vai sair. Então, a hora que eu for fazer a movimentação do meu estoque, pelo valor unitário, eu não vou mais considerar o primeiro que entrou, mas sim o último que entrou no estoque. Então, olha, veja aqui um exemplo. Eu acho que são as mesmas informações. Entrou 20, mercadoria, né, a ficha, agora o método EPS. Entraram 28 unidades a R$14. Tá? Então, eu fiquei com 28 no estoque, R$392 no total. Aí saíram 23. Como eu tenho só um lote, então vai sair desse lote. Então saíram 23 do valor de 14, porque só tem esse lote de 14. Então eu fiquei com 5 peças a R$14, R$70. Agora aqui está a diferença. Ó. No dia 9, entraram 20 peças ao preço de R$12,50. Então esse é o segundo lote. Tá? Então, eu tinha 5, entrou 20, eu fiquei com 25, e entraram R$250, eu tinha 70, fiquei com R$320. Então, o meu estoque está nessa realidade aqui, 25 unidades e R$320 totais. São 2 lotes, um lote que tem 5 e custa 14, e um lote que tem 20 e custa R$12,50, tá? Então, isso é a realidade do meu estoque. Aí vai acontecer uma saída de 5 peças. Como o método é o EPS, então o último que entrou é o primeiro que sai, essas 5 peças que estão saindo vão ser do último lote que entrou. Então, vai ser do lote de 20 a R$12,50. E não do lote de R$14, tá? Porque é o último que entrou. O último que entrou foi esse aqui do dia 9, que tem o valor unitário de R$12,50. Então, essas 5 peças vão sair desses 20 e não desses 5 a 14 que já estavam lá, tá? Perceba que é diferente do PEPS. Então, o valor desses 5 unidades é do último lote que entrou, R$12,50. Tá?
Então, eu tinha 25, saíram 5, ficaram 20 no estoque. Eu tinha o valor de 320, 5 vezes 12,50, 62,50. Então, 320 eu fiquei com 257. Depois, de novo, 4 peças, 7 peças, tudo do último lote, tudo 12,50, tá? Aí, eu fiquei com 9 peças no meu estoque. Essas 9 peças são 5 peças a 14, porque esse lote aqui não mexeu nele, né? Esse aqui é o primeiro que entrou. Então, se ele é o primeiro que entrou, ele vai ficar quietinho lá no estoque. Eu vou acabar com o último que entrou. O último que entrou é esse do 25. Então, eu tenho 5 peças a 14 e 4 peças a 12,50. Então, dão 9 peças. E agora entra um terceiro lote de 45 peças a R$13. Então, eu tinha 9, entrou 45, eu fico com 54. O último que entrou, a 13. E aí, 705. E aí, acontecem 3 saídas. E essas saídas são do último lote que entrou. Então, eu tenho um lote de 5 peças a 14, um lote de 4 peças a 12,50 e um lote de 45 peças a 13. Eu tenho 3 lotes formando meu estoque. Essas 3 saídas que acontecem aqui tem que ser do último que entrou. O último que entrou é esse lote que custa R$13. Então, as 3 saídas são a R$13. E assim a gente vai seguindo, tá? Então, sempre nessa lógica. O último lote que entrou é aonde eu vou dar a saída. Aqui, de novo, tem uma nova entrada a 15. E aí tem uma saída. Essa saída, esquece os lotes que já estão lá. Eu tenho lote de 14, eu tenho lote de 12,50, eu tenho lote de 13 e agora entrou um lote de 15. Eu tenho 4 lotes no meu estoque. Só que a saída é do último que entrou. Então, é uma saída com o valor de 15. Aí, depois tem uma nova entrada a 12,50. Então, eu volto a ter 4 lotes no estoque, né? E aí, eu vou fazendo as saídas conforme o último que entrou. Então, olha, eu tenho 5 saídas com o último lote que entrou, que é o lote de 12,50. E assim eu faço a movimentação toda ao longo de todo o mês, tá? Então, a diferença do PEPs para o EPS é essa. O PEPs eu vou considerar a saída pelo primeiro lote que entrou. E aí eu vou sair com esse lote até ele terminar. Mesmo que eu tenha outros lotes. Enquanto não acabar o primeiro lote, as baixas acontecem desse lote que já está lá. E aí, depois que ele termina, eu passo para o próximo. No método EPS, não. No método EPS, eu tenho um lote, entrou um lote novo, eu esqueço aquele lote que já estava lá e eu vou fazer a baixa pelo último lote que entrou, né? Por isso que é o último que entra. E eu esqueço aqueles que já estão lá, aqueles que estão no estoque, eles permanecem no estoque dele, né? E eu vou fazendo pelos últimos que entram, tá? Então, se tiver entrada todos os dias, eu vou ter 30 lotes diferentes. E vou usar a última entrada, o último lote que entrou. Tá? É sempre assim a metodologia. Bom, e aí, por fim, o terceiro método é o método pela média. Então, esse método, ele faz uma média entre os lotes. Uma média do preço. Tá? Então, ele não considera nem o primeiro que entra, nem o último que entra. Mas ele considera a média de tudo que tem no meu estoque. Então, se eu tenho 4 lotes com preços diferentes, eu faço a média desses valores e aí a saída acontece por esse valor médio do preço, né, do valor. Então, por exemplo, olha aqui, a mesma ficha com os mesmos valores. Então, teve uma entrada de 28 a 14, aí uma saída de 23, só tinha o lote de 14, ficou 5 peças no estoque,
a 14. Aí entrou um lote novo de 20 peças a 12,50. Então eu fiquei com 25 peças e o valor é uma média dos dois, é uma média ponderada dos dois, tá? Então eu faço 20 vezes 12,50 mais 5 vezes 14 e aí dividido pelo total, que é 250. Então eu tenho a média de 12,80. Então a média ponderada não é a média simples, tá? Não é somar 14 mais 12 dividir por 2. É 5 vezes 14 mais 20 vezes 12,50 dividido pelo total de 250, de 320. Então eu tenho a média de 12, média dos valores. Então esse é o valor médio. Então as saídas que acontecem são por esse valor médio. Não é nem pelo primeiro que entra, nem pelo último que entra. E sim por essa média que foi feita entre tudo que tinha no meu estoque. Então, olha, eu tenho 3 saídas aqui, e aí é o valor médio de 12,80. Tá? E aí eu só faço a baixa das quantidades e o valor não muda. O valor só muda quando tem uma nova entrada. Então, nesse caso aqui, ó, entrou 45 unidades a R$13. Então, eu tenho que fazer uma nova média. Tá? Então, eu tinha 9 peças a 12,80, que é a média, e entraram 45 a 13. Então, fazendo a média ponderada desses dois lotes, né, 9 unidades a 12,80 e 45 unidades a 13, eu encontro a média de 12,97. Então, eu tenho 54 unidades, né, 9 mais 45, ao preço médio de 12,97. E aí as saídas que vêm agora são todas por essa média de 12,97. E assim eu vou fazendo com todas as entradas. Sempre que acontece uma entrada, eu tenho que calcular a média. Tá? Então, aqui, ó, eu tinha 42 de 12,97. Entraram 11 ao preço de 15. Então, eu faço a média desses dois lotes. E aí eu tenho 54 unidades ao preço de 13,38. Né? E aí as saídas que acontecem são nessa média. E eu vou seguindo sempre dessa maneira. As baixas são sempre pela última média. Sempre pela última média. Né? E aí, quando entra um lote novo, eu tenho que calcular a média nova por causa dos valores unidades, preços. E aí é só continuar com as baixas até o final do período. A média é um método mais simples de fazer a movimentação, porque eu não preciso ficar para o lote. Né? Eu somente junto os lotes e calculo a média. Eu não preciso saber qual que entrou primeiro e qual que entrou por último, como no método PEPS ou EPS. Tá? Mas a média não é muito usada, o mais usado é o PEPS. É isso, então. Deu para entender mais ou menos? Aí a hora que a gente for fazer exercício, vocês vão... Olhando parece fácil, né? Não é difícil. Como tudo que a gente estava fazendo em custos, você não pode perder o raciocínio, né? Igual a gente estava fazendo os exercícios antes. Você tem que pegar o raciocínio do exercício e ir até o final. Se você se embaralhar no meio, aí não dá certo. Mas é tranquilo de fazer, né? Só precisa entender. Olha, eu tenho 2 lotes. É o método PEPS. Então, o primeiro lote é que eu tenho que pensar. O segundo lote fica lá quieto. Né? Eu tenho 3 lotes. É método EPS. Então tem que ser o último. Os outros 2 ficam lá parados. Eu tenho 3 lotes. É pela média. Então eu tenho que calcular a média ponderada deles. Né? Entrou um lote novo. Calcula a média de novo. Tá? Então, esses detalhezinhos é que faz chegar até o final. Pegou essa meada, vai embora.
Não parece fácil, não. A primeira vez vocês vão assustar com o exercício, mas depois vocês vão ver que é bem sossegado. É só entender essa metodologia, né? Tem que parar e falar, olha, é PEPs. Se é PEPs, então eu tenho que ser o primeiro que entrou. Eu tenho que esquecer os outros. O método é o EPS, então é o último. Então, vou esquecer os anteriores, vou usar o último. É média, teve entrada, eu tenho que fazer a média. Né? Se eu não fizer uma média nova, eu enrolo. E aí, no mais, é só fazer entrada. Então, é sossegado. Tá bom, pessoal? Bom, então é isso por hoje. Na segunda-feira, então, a gente faz... Eu vou passar um exercício, a gente faz junto e depois eu vou passar a lista para vocês. Ô, Jennifer, a venda está lá no enunciado, é 3 mil quilos para todo mundo, todos os anos. E o preço é aquela lista de preços que eu coloquei lá no Excel. Aí você tem que pegar o preço do ano vezes os 3 mil quilos. Na verdade, não é 3 mil quilos, tem que transformar em sacas. Então, vão ser 50 sacas. É 3 mil quilos dividido por 60. Né? Porque o preço é por saca de 60 quilos. Tá? Então, vai ser sempre 50 sacas a quantidade vendida. Sempre para todas as regiões. E todos os anos. 50 sacas. E o preço vai mudar, aí está na planilha lá. Você vai pegar lá 2010, o preço é, sei lá, 180. Então, é 50 vezes 180. Esse é o faturamento. Tá? E aí, todos os anos assim. De acordo com o preço. Tá? A quantidade sempre 50. Ok? Certo, pessoal? Vocês têm dúvidas sobre o projeto? Tá de boa aí? Ninguém comentou nada esses dias todos. Estou estranhando. Vocês estão muito de boa. Ou vocês não estão fazendo, ou vocês estão dominando demais. Então tá bom. Obrigado. Ah, beleza, Thales. Joia, então. Ah, eu esqueci de falar, nós vamos ter que fazer prova. Tá? Depois eu vou mandar para vocês. É provável que seja dia 22. Tá? Mas eu vou avisar com certeza. Porque avaliação A2, dia 22 do 11. Nós temos que fazer uma prova agora para depois fazer a outra. E a A3 vai ser... Deixa eu ver a data aqui. Dia 13. 13 do 12. Tá? Vou até marcar aqui. Então, a A2 é 22 do 11 e a A3 é 13 do 12. Tá bom? Anotem aí, depois eu vou no grupo e vou mandar nas próximas aulas, eu falo o que vai cair. Tá? Deve ser... Esse de hoje deve ficar para a última. E aqui no dia 22 deve cair o rateio de custos indiretos. Tá? Mas aí eu aviso vocês no grupo certinho que eu tinha me esquecido da prova que a gente vai precisar fazer para não enroscar nas notas aí, porque a gente não vai ter muita atividade, vão ser só o projeto e essas duas provas e talvez as listas de exercícios que eu vou dar agora de estoque, uma ou duas listas que vão entrar também para compor as notas. E aí a gente já vai fechar, porque agora só esse mês tem feriado ainda, já acaba. Tá bom? Se vocês tiverem dúvida, pode me mandar mensagem sobre o projeto. Manda mensagem aí que conforme eu for podendo, eu vou ajudando vocês aí. Tá? Obrigado. Boa noite. Bom final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser.